Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Qualquer coisa que vocês estiverem sentindo, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem contar comigo, tá bom? Vamos lá? Nós vamos começar com potências. Aí, o que é base e o que é expoente? Aí o nosso amigo Einstein vai nos informar que 3 elevado ao quadrado, o 3 é o que? É a base. O 2 é o que? É o expoente. É igual a quanto? 9, ok? Então, vamos lá. O que é base 3 com expoente 4? É muito fácil, pessoal. Vamos lá. Você pega o 3 elevado à quarta é igual a 3 vezes 3 vezes 3, porque não é 4, então vai 1, 2, 3, 4. Então, a gente multiplica o 3 4 vezes. Vai ser igual a quanto? 81. Então, vamos lá. Exemplos de potências base 10. Se eu tiver 10 elevado a 0, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. 10 trilhões elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ser igual a 10. 10 a menos 1. É muito fácil. A gente troca o numerador pelo denominador. Então, vai ser igual a 1 sobre 10. 10 elevado ao quadrado é o quê? É o 10 vezes 10, que é igual a 100. Por que 10 vezes 10 não é elevado ao quadrado? Não é 2? Então, você multiplica 10 vezes 10, que é igual a 100. E 10 a menos 2? É o mesmo processo, só que a gente inverte o numerador pelo denominador. Então, vai ser igual a quanto? A 1 sobre 100. E se eu tiver 6 elevado a menos 2, pessoal, como é que fica? Vai ser igual a 1 sobre 6 ao quadrado. Então, quanto que é 6 ao quadrado? Não é 6 vezes 6? Então, vai ser igual a 1 sobre 36. Então, quando nós tivermos o expoente negativo, a gente só troca o numerador pelo denominador. Então, e aí, vamos supor, né? Menos 2, então, vai ficar 1 sobre 6 ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Essa é a multiplicação. Essa é a propriedade da multiplicação. O que a propriedade da multiplicação nos diz? Que quando a base for igual, a gente soma os expoentes. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tenho 2 à terceira vezes 2 elevado a menos 7. A base é igual, pessoal? Então, como é que nós vamos fazer? Vai ser 2 elevado a 3 menos 7, que vai ser igual a 2 elevado a menos 4. Tudo bem? A base está igual. Então, a gente simplesmente soma os expoentes. Agora, e se for divisão? Eu tenho b elevado a m e b elevado a n sobre b elevado a n. Isso aqui é igual a b, que é igual a m menos n. Então, quando a gente tiver uma divisão que a base for igual, a gente subtrai. Vamos dar um exemplo. Eu tenho 2 elevado a 13 sobre 2 elevado a quinta. Então, aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 13 menos 5, que vai ser igual a 2 à oitava. Tudo bem? Não é fácil? Então, vamos lá. A equação exponencial. Sempre que eu tiver um igual, isso já é uma equação. E a equação exponencial? Isso significa que nós temos um
expoente. Quem que é o expoente neste caso? É o 5x menos 13. E quem é a base? É o 7. É igual a quê? A 49. Então, a base sempre tem que ser igual. Aqui, no caso, a base está igual? Não. Porque eu tenho 7 e tenho 49. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar o número 49. Vocês lembram como é que se fatora? A gente pega o 49 e divide pelos números primos. Qual é o número que a gente consegue multiplicar o 49? É o número 7. Então, vai ser 49 dividido por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1. Quantas vezes nós temos aqui o 7? Nós temos uma, duas. Então, isso é igual a quê? 7 ao quadrado. Então, a gente já corre lá na equação e vamos colocar o 7 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 7 elevado a 5x menos 13 é igual a 7 ao quadrado. Então, nós vamos pegar... A base está igual agora? Agora, a base está igual. Então, vamos pegar o expoente. Quem é o expoente? É o 5x menos 13 é igual a 2. Ah, prof, e agora, como é que a gente faz? É simples, vocês lembram que tudo que é número de um lado e tudo que é letra do outro? Então, vai ficar como? 5x é igual a 2 mais 13. Reparem que ficou mais. Por que que ficou mais? Lembra que quando a gente passa para o outro lado, o que que acontece? A gente muda o sinal. Então, ficou 2 mais 13. Isso vai ser igual a quanto? 5x é igual a 15, porque 2 mais 13 é igual a 15. Então, x vai ser igual a 15 sobre 5, que é igual a 3. Não é fácil? Então, agora vamos para outro exemplo. Nós temos aqui 3 elevado a z mais 2 é igual a 1 sobre 81. Pessoal, pensa aqui comigo. A base é igual? Olha, eu tenho 3, eu tenho 1 sobre 81. Não, a base não é igual. Quando a base não é igual, o que que nós temos que fazer? Nós temos que fatorar. Então, vamos fatorar o número 81. 81. Qual é o número primo que dá por 81? Vamos começar pelo 2. 81 dá para dividir por 2? Não, olha a tabuada do 2. O 2 termina sempre... Não tem nenhum número que termina com 1. Então, a gente já pode falar que não vai dar. Agora, ele dá por 3? Olha, ele dá por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3, ele dá 3. 3 por 3, ele dá 1. Então, nós já fatoramos o número 81. Quantas vezes nós temos o número 3 aqui? Quantos números 3 nós temos? Temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 3. Então, isso vai ficar o quê? 3 elevado à quarta. Então, a gente já corre lá na nossa equação e já coloca. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado à quarta. Então, vai ficar 3 elevado a z mais 2 é igual a 1 sobre 3 elevado à quarta. Muito bem. Agora, prof, como é que eu faço agora com esse 3? Vocês lembram no exemplo do slide passado que eu falei para vocês que 6 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 6 elevado a 2? Que a gente só troca um numerador pelo denominador? Vocês lembram disso? Então, no nosso caso vai ser igual. Então, se a gente pegar 1 sobre 3 elevado à quarta, é igual, é a mesma coisa do que 3 elevado a menos 4. Não é simples? Então, a gente corre lá na nossa expressão, e vamos na nossa equação e vamos colocar 3 elevado a menos 4. Ah, olha agora aqui, ó, o 3
tá igual ao 3. A base tá igual. Se a base tá igual, a gente pode fazer o quê? Pegar os expoentes. Então, vai ficar z mais 2 é igual a quanto? A menos 4. Ah, vocês lembram que eu falei para vocês que tudo que é número de um lado e tudo que é letra do outro? Então, vai ficar quanto? Z vai ser igual a menos 4 menos quanto? Menos 2. Por que menos, prof? Porque quando a gente troca o número de um lado, a gente troca o sinal. Então, Z vai ser igual a menos 6. Não é simples? Se vocês não entenderem, vocês podem falar comigo, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Agora, nós vamos fazer o gráfico da função exponencial, da equação exponencial. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o x e o g de x, que é igual a 3 elevado a x. O que a gente faz? A gente substitui o x, né, pelo x, quer dizer, o número que eu vou colocar aqui no x pelo x. Então, vai ser o quê? Vamos supor, eu tenho 2. Então, vai ser 3 elevado a quanto? 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a 2, quanto que é mesmo 3 elevado a 2? 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é igual a 9. Aí, nós temos o número 1. Aí, eu substitui o 1, né, pelo x. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. E o 0? Qualquer número elevado a 0, ele é o quê? Ele é 1. Então, 3 elevado a 0 é igual a 1. E se eu pôr aqui, preste bastante atenção agora, no menos 1, eu substituo. Então, 3 elevado a menos 1. Lembra que eu falei para vocês que quando o expoente for negativo, a gente troca o numerador pelo denominador? Então, vai ser igual a 1/3. Agora é fácil, vamos lá para o gráfico. Nós temos o x, nós temos o eixo y, x, y. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos determinar os pontos. 1, 2, 3... Olha lá no negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Olha no y, 1, 2, 3. No negativo, menos 1, menos 2, menos 3, tudo bem? Aí, a gente vai lá na nossa tabelinha e vamos achar quais são as coordenadas. Então, qual é a coordenada? A primeira é 2. Onde que está o 2 no x? Olha no gráfico. Olha, eu coloco ai, fugiu a palavra, mas tudo bem, é uma reta pontilhada. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos o 9. Vamos lá no eixo y, vamos ver onde está o 9. Onde se encontra o 9 e o 2? Aí, a gente coloca um pontinho, então a gente já sabe que a função exponencial, ela vai passar ali, neste ponto da coordenada 2 e 9. Vamos lá de novo na nossa tabela. Nós temos o 1 no x. Onde que está o 1 no x, pessoal? Olha, aí você traça um pontilhado. Aí, nós temos, qual é a outra coordenada? Olha lá na nossa tabelinha. 3. Onde que está o 3 no y? Ó. Então, ali no ponto da coordenada 1 e 3, a gente tem o quê? Um outro ponto. Aí, vamos lá na nossa tabela novamente. Nós temos 0 e 1. Gente, o 0 no x e 1 no y, então vai ser no próprio y. Então, a gente vai lá e coloca no y. Agora, vamos lá na nossa tabela novamente. Nós temos menos 1. Onde que está o menos 1 no x? E 1/3 no y. Vamos lá. Onde está menos 1 no x? Menos 1 no x. E 1/3 no y. Aí, você traça o encontro de menos 1 e 1/3
nós vamos colocar um ponto. Aí é fácil, aí é só a gente, olha, aí a gente traça os pontos. Pessoal, vocês entenderam? É muito simples, né? É a mesma coisa da equação do primeiro grau, só que a única diferença é que não fica uma reta, né? Quando for exponencial. E agora o que eu quero explicar para vocês é que ela é crescente. Por que ela é crescente? Vocês estão vendo que ela está crescendo, ok? Então, qualquer coisa que vocês não souberem, vocês falam para mim, tá bom? Beijinhos para vocês e bons estudos!